Amém, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. De fato, essa gratidão, não é? Obrigado, Papai do céu, pelas dádivas, pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Se não fosse o Senhor, o que seria das nossas vidas, não é? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente. Agora nós vamos fazê-lo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Nós tivemos aí uma pausa, né, nos nossos estudos sobre o tema que nós temos trabalhado, né, o discipulado, e aí hoje nós vamos retomar, né? Há 15 dias atrás, nosso irmão André, que não foi fora do tema, mas trabalhou um pouquinho também sobre essa questão da vida cristã, e na semana passada nós tivemos o culto, né, do Dia de Ações de Graças, onde o nosso irmão, a missionária Ade Souto, não é? Esteve aqui trabalhando também sobre essa questão da gratidão, que é algo que faz parte também da vida do discípulo de Cristo. Então hoje nós vamos retomar essa série de temas, né, de assuntos que eu tenho abordado com os irmãos, e aí nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo do número 14 até o 17. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tu, porém, permanece... Vamos lá, irmãos? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Queridos, só para a gente já iniciar aqui, não é, percebendo que a utilidade da Escritura, ela tem um propósito. E qual é esse propósito? É justamente habilitar o servo de Deus para toda boa obra. Então, nós vamos pensar um pouquinho hoje à noite sobre treinamento. Nós temos dado, né, sequência àqueles assuntos, né, do livro A Treliça e a Videira, e nós temos pensado sobre esse comparativo, né, ou essa analogia que os autores fazem entre a treliça e a videira. A treliça como essa parte estrutural, organizacional da igreja, e a videira como aquela parte imaterial, mas não menos importante, pelo contrário, a razão da existência da treliça, que é o crescimento numérico e qualitativo. Irmãos, não nos esqueçamos desses dois crescimentos. Eles estão juntos, eles estão entrelaçados e eles não são dissociados. Crescer numericamente, crescer qualitativamente, crescer quantitativamente, crescer qualitativamente. A igreja cresce em número, mas a igreja cresce em qualidade. Esse é o modelo de crescimento saudável. Pastor, e há um crescimento não saudável? Há, queridos. Nós temos visto no evangelicalismo brasileiro um crescimento não saudável. Igrejas abarrotadas de gente, mas com nenhum impacto na sociedade.
com nenhum impacto na realidade onde essas pessoas estão inseridas. Cresce, eu não sei se os irmãos têm percebido, mas politicamente há um olhar diferenciado hoje para as igrejas evangélicas. Politicamente há um olhar diferenciado. Hoje os políticos, eles tratam com muito mais zelo, com muito mais atenção as igrejas evangélicas, não porque na maioria dos políticos há esse reconhecimento e esse entendimento que o governo é para todas as pessoas, mas porque hoje, segundo dados, o percentual de evangélicos no Brasil, e às vezes em algumas cidades também, é tão alto, capaz de determinar e definir os rumos de uma eleição. Por isso que há um olhar atencioso para os evangélicos, coisa que não havia há 20, 30, 50 anos atrás. Estava vendo um encarte, eu nem parei para ler detalhadamente a matéria, mas foi de um blog do Sertão, fazendo referência a Frei Damião e Padre Cícero, como grandes missionários. E eu fiquei pensando, grandes missionários, cruéis, perseguidores da igreja evangélica protestante. Não há o que se elogiar, o que se valorizar nessas biografias. Não é? Então, há 50 anos, 100 anos atrás, a igreja evangélica não era tratada. Então, quando a gente avalia, numericamente, os evangélicos cresceram no Brasil. Mas, em contrapartida, não há diminuição da impiedade, da corrupção, da violência. Porque uma coisa, pastor, mas aí a sociedade, queridos, onde a igreja está, ela impacta positivamente, de forma transformadora, a sociedade onde ela está inserida. Os grandes avivamentos mostram isso. Uma preocupação com a justiça, com a igualdade, com a dignidade do ser humano. Essa pecha que os movimentos minoritários querem colocar na igreja protestante, de ser homofóbica, não cola. Porque se tem uma bandeira que o discípulo de Jesus, ele hasteia, é a valorização da dignidade humana. Então, eu estava vendo até um contraponto, não é, que foi feito esses dias, dizendo, a igreja não rejeita o homossexual, não rejeita o adúltero, não rejeita a prostituta, a igreja rejeita a homossexualidade, o adultério, a prostituição, a igreja rejeita o pecado. Mas não é a mesma coisa? Não. É não, porque alguém na prática desse pecado, vindo à igreja, ele é bem recebido e ouve o evangelho que é poderoso e suficiente para transformá-lo e libertá-lo daquela prática. Estou citando essas aqui, mas há inúmeras, corruptos. A igreja não pode aceitar que um político que é conhecido como corrupto venha à igreja ao culto. Pode sim. A igreja rejeita a corrupção. E assim sucessivamente, entende, irmãos? Então, essa ideia, né, que querem colocar essa pecha na igreja evangélica como homofóbica, de forma alguma. Por quê? Porque o evangelho é justamente a valorização da dignidade humana. Somos nós que, inclusive, ensinamos valores como justiça, como respeito, como honestidade. Somos nós que devemos estar envolvidos e combatendo agressões e violências. Então, não cola essa pecha que muitas vezes querem colocar para a gente. Não é? Mas,
vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do discipulado, não é? A gente falou e vem tratando, não é, sobre o discipulado, sobre a treliça existir em função da videira, crescer numericamente, qualitativamente. À medida que aumenta o número, aumenta a qualidade e o impacto transformador onde ela está inserida. Mas para isso acontecer é necessário treinar. É necessário o que Paulo disse aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma dificuldade preliminar ao discutirmos treinamento é que a palavra tem conotações que nem sempre correspondem à palavra usada na Escritura, na Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, treinamento é a respeito do viver cristão, do que a respeito de habilidades e competências específicas. Ou seja, o treinamento à luz da Escritura, ele é caráter, vida, personalidade e não competência, habilidade. Isso é aquisição, isso é adquirido. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas eu faço todas as vezes referência disso quando a gente está em eleição para oficiais da igreja. Porque quando a gente lê Atos 6, quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 3, quando a gente lê Tito capítulo 1, a gente não encontra Paulo dizendo assim: olha, é necessário que o diácono carregue cadeira, seja braçal, tenha força, não é? É necessário que o diácono tenha habilidade para correr atrás de menino, para fazer isso e aquilo outro. Trabalha sobre isso. Da mesma forma o presbítero. Só há uma habilidade, uma competência que Paulo faz referência ao presbítero e que ela também está atrelada ao dom, não necessariamente só à competência, a uma habilidade que é o ensino. Seja apto para ensinar. Mas quando você olha as características como um todo, de um presbítero, de um diácono, a ideia é sobre a vida, sobre o caráter do indivíduo. A habilidade ele conquista, ele alcança, ele treina, ele desenvolve. O caráter não. O caráter é a ação de transformar, de mudar, de moldar do Espírito de Deus no nosso viver. Então, biblicamente, queridos, é mais importante caráter do que habilidade, do que competência. É mais importante alguém que tenha comprometimento com o Evangelho do que alguém que seja exímio em uma área específica da igreja, do trabalho, do serviço cristão como um todo. Então, não adianta o seu trabalho ser excelente, mas sem caráter, sem vida cristã, sem testemunho, sem comprometimento. E isso é evidenciado em todo momento da vida. Então, quando a gente fala em treinamento do ponto de vista do Novo Testamento, é muito mais relacionado ao viver cristão do que as suas habilidades e competências. E aí eu quero pensar um pouco com os irmãos à luz de alguns textos. Os irmãos estão com o texto aberto aí de Timóteo, né? De 2 Timóteo. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo de número 4, porque aí a gente vai dar uma caminhada e a gente vai perceber como era que se dava esse treinamento na percepção de Paulo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. O que é que Paulo diz aí? Vamos lá? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade, irmãos? Quando a gente fala de alguém piedoso, a gente confunde com alguém piegas, né? Com alguém que sempre está ali a lamentar, a reclamar, não é? Piedade é algo relacionado à devoção,
ao viver cristão. Exercita-te, Timóteo, na piedade, ou seja, na oração, na leitura da Bíblia, na meditação da Escritura, na firmeza do Evangelho. Quando a gente falar de alguém piedoso, a gente tem que lembrar alguém que incorpora, que encarna os valores e princípios do reino de Deus. E Timóteo deveria aplicar a metáfora de treinamento atlético à sua vida e ao seu caráter, para que ele e seus ouvintes progredissem rumo à maturidade e à santidade. Então, queridos, aqui nós vemos que há uma junção entre doutrina e vida. Há dois termos utilizados especialmente no final do século XVI, especialmente século XVII, dentro do movimento puritano. Porque o que foi o movimento puritano? O movimento puritano, irmãos, foi um período. A reforma protestante acontece lá em 1517. Dia 31 de outubro é quando Martinho Lutero fixa as 95 teses lá na capela de Wittenberg. E a partir dali a reforma explode. Aí depois de Lutero vem todos os reformadores, João Calvino e tal, beleza. Passa-se um tempo, a igreja começa a, principalmente porque quando a gente estuda sobre os motivos que antecederam a reforma protestante, a gente sabe que o primeiro foi religioso, mas há outros motivos, dentre eles econômicos. Estado-nação, não é? Elas estavam se fortalecendo, e os monarcas, os reis naquele período, não estavam gostando de duas coisas. Primeiro, da interferência do Papa nas decisões daquela nação. Exemplo, é como se a gente estivesse aqui no Brasil e o Papa Francisco estivesse interferindo nas decisões de Bolsonaro, nas decisões do Congresso Nacional, no outro ramo político do nosso país, que é o STF, porque deixou de ser judiciário e agora é também político. Então, é como se o Papa Francisco estivesse dizendo: Bolsonaro, não pode assim, não pode assado, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E aí uma nação forte, crescente, vai se tornando os monarcas. E outra, além da intromissão nas decisões, a questão dos tributos, dos impostos, que a igreja impunha, a riqueza. A igreja católica romana era enorme, imensa. E os reis olhavam, e os príncipes olhavam e diziam: esse dinheiro todinho para a igreja. E aí quando vem a reforma, que inclusive Lutero mesmo foi acolhido por alguns líderes políticos que já queriam essa rebelião contra a igreja vigorante naquele período. Aí vem depois a ideia de criar uma igreja nacionalista, nacional. Uma igreja do próprio país. Aí surge o movimento episcopal anglicano na Inglaterra. E aí o que acontece? Começa-se a ver também, como o interesse era político, então traz algumas coisas do catolicismo romano que não são prejudiciais a gente, e traz outras do protestantismo. E aí o movimento puritano surge nesse período dizendo: não, aqui está havendo mistura. E eles usaram duas frases: ortodoxia. O que é que significa ortodoxia? Doutrina pura. Não nada da tradição do catolicismo romano. Nenhuma doutrina invenção humana, só a doutrina fruto da Escritura. E outra que é ortopraxia, vida pura. Então os puritanos diziam: doutrina pura, vida pura. Doutrina misturada, suja, vida também misturada e suja. Isso é um conceito, irmãos, cristão bíblico. Aqui é o que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, evita as fábulas, evita as discussões sem proveito, Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, Timóteo,
firme na Escritura, firme na palavra e vida pura, Timóteo, vida exemplar. E isso para Timóteo, mas para aqueles também que compunham a igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo estava pastoreando quando Paulo escreveu essa carta. Nós vamos para o capítulo 3, né, da segunda carta, o texto que a gente leu, e a palavra usada é normalmente para expressar a ideia de instrução, né, que tem lá, é útil para, se os irmãos voltarem para lá, né, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A ideia aqui é de instrução ou ensino que tenciona formar padrões corretos de comportamento. É útil a Escritura para o ensino meramente abstrato, intelectual, mental, não. O ensino que redundasse em mudança de vida, em comportamentos práticos. Essa era a ideia da palavra aqui utilizada. É útil para o ensino, não é? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então percebam, irmãos, que doutrina e vida juntas. Vamos para o capítulo 3, verso 17, né, que a gente leu também, o conceito de treinamento aqui desenvolvido por Paulo. Por ser educado na justiça, o homem de Deus é tornado competente ou proficiente pelas Escrituras, que o equipam para toda boa obra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Escritura, ela tem essa utilidade de fazer com que sejamos educados, sejamos instruídos, sejamos ensinados, ou seja, tenhamos nossa vida mudada, transformada, nossos comportamentos diferenciados por causa da presença da Escritura em nossas vidas. A sã doutrina, ela é vital. Ela é vital. Nas epístolas pastorais, um bastão que está sendo passado como numa corrida de revezamento, e o bastão é o próprio Evangelho. Eu lembro, irmãos, que a gente trabalhou aqui há uns 2 a 3 anos atrás. Eu trabalhei aqui com os irmãos uma série doutrinária baseada no livro do John MacArthur, A Guerra pela Verdade. E eu fazia uso recorrente de Judas. Cartazinha pequena, que nem capítulo tem, mas extremamente útil naquele período e nos nossos dias. E eu dizia sempre, e eu repito, por que queridos irmãos, que há uma preocupação de Judas, há uma preocupação de Pedro, há uma preocupação de Paulo, há uma preocupação de João, quanto à questão do ensino, da doutrina pura, da ortodoxia. Porque às vezes a gente está falando sobre isso, e aí a gente tem aquela ideia, né? Principalmente pessoas avessas ao ensino, à instrução, ao estudo da palavra, à profundidade da Escritura. Não é? Há pessoas avessas e aí, não, para que está estudando teologia? Para que isso? Não precisa. Você vai ver a Escritura, você vai perceber o zelo, o cuidado. Por quê, irmãos? Aí eu sempre explico isso. Porque a salvação, ela está atrelada à crença. O que é que perguntou o carcereiro de Filipos a Paulo? Paulo, o que é que eu posso fazer, Paulo, para ser salvo, para herdar a vida eterna? Creia no Senhor Jesus. Paulo lá em Romanos diz, com o coração se crê, com a boca se confessa a respeito da salvação. Por que é que Paulo, quando viu lá no sul da Galácia as igrejas flertando, paquerando com o falso ensino, de imediato Paulo disse, vocês são insensatos, vocês estão migrando para um outro evangelho? Por que é que Paulo é tão preocupado? Por que é que Paulo, quando estava lá em Mileto, a 30 quilômetros de Éfeso, chama os presbíteros lá em Mileto e alerta eles?
Olha, pastorei o rebanho pelo qual Deus os constituiu bispos, não por sorte da ganância, porque depois da minha partida surgirão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Porque a salvação, queridos, ela está diretamente ligada à fé, à crença. Ou seja, se nós cremos na verdade, a verdade nos liberta. Se nós cremos na mentira, no engano, nós não conhecemos a verdadeira liberdade. Então é necessário sim que seja pregado fielmente a Escritura. É necessário sim que nós tenhamos conhecimento da sã doutrina, nos aprofundemos. Isso aqui não está relacionado a grau de instrução, não. Não está relacionado a grau de instrução, não. Porque um dos desafios para a gente que prega, para a gente que ensina, é justamente falar de uma forma que tanto o indouto como o douto, eles compreendam, eles entendam a verdade do Evangelho. De maneira mais prática, mais objetiva possível. Precisa ser crido, precisa ser entendido a mensagem do Evangelho. Então, a doutrina pura, santa, ela se faz necessário ser ensinada, ser pregada, ser estudada, ser meditada, porque a nossa salvação, ela está atrelada a isso. E aí não adianta a gente dizer, não, mas a gente prega aí de qualquer maneira para atrair o povo, quando chegar aqui a gente ensina a verdade. Não, queridos. A gente, quando está exposto publicamente, a gente precisa pregar também a verdade, para que a pessoa seja transformada pela verdade. Pela verdade. E a verdade é o Evangelho. Então, quando a gente compreende e analisa aí o Novo Testamento, a gente vê, né, que nas epístolas pastorais, como a expressão aqui, é um bastão que é passado de mão em mão, não é? O Evangelho. Quando eu falei sobre liderança aqui, eu disse para os irmãos, Jesus, aí os 12 apóstolos, aí dos apóstolos eles chamam quem? Eles colocam os presbíteros ou bispos, não é? Os diáconos entram com um papel social, mas não diferentemente dos presbíteros, com firmeza também doutrinária, com conhecimento bíblico. Prova é que Estevão, Filipe eram diáconos e eram pregadores do Evangelho. Então, vai nessa cadeia de forma que muda a pessoa, mas o conteúdo permanece o mesmo. O bastão é passado de um para outro e aquele mesmo ensino deveria ser pregado e proclamado. Paulo queria que Timóteo fizesse o mesmo, confiasse o que lhe for entregue a homens fiéis, que também seriam capazes de ensinar a outros. E aí eu quero ver isso com os irmãos. 1 Timóteo, volto lá para 1 Timóteo, capítulo de número 1. Primeira Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Qual é o dever? Combate firmado em quem? Firmado nelas, nas palavras, nas profecias, no Evangelho. O bom combate, mantendo o quê? Mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí ele cita no versículo 20. E dentre esses se encontram quem? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais... Está relacionado ao quê, irmãos? A crença, a fé, a doutrina, ao ensino. Então Paulo está dizendo a Timóteo que ele fez isso com Timóteo. Pegou Timóteo, como é que Paulo chama Timóteo?
meu filho na fé, ensinou o evangelho a Timóteo, treinou Timóteo e disse: vá, Timóteo, e também chame outros, e você faça o mesmo que eu fiz. Treine, capacite outros, para que esses outros continuem ensinando a Escritura e esses outros possam também estar aí propagando e ensinando a mais outros. Claro, irmãos, no termo pejorativo, né, que a gente sabe que é, mas é uma espécie de pirâmide, né? É alguém que ensina outros, e esses outros vão multiplicando. Esses outros vão multiplicando. É assim que Paulo fez com Timóteo, instruiu para que Timóteo fizesse também com outras pessoas. O âmago do treinamento não é transmitir uma capacidade, e sim transmitir o quê? Sã doutrina. O âmago do treinamento não é transmitir uma capacidade, treinar a pessoa, mas transmitir a sã doutrina. Eu vou tentar exemplificar para os irmãos. Para a gente transmitir esse culto, a gente precisa de um conhecimento básico. Né? Precisa de um computador, precisa de uma interface de áudio, precisa de uma câmera, de um celular, precisa captar o som, tudo isso. Então, quando nós nos vimos na situação de fazer tudo online, a gente começou a pesquisar, a treinar, recorrer a pessoas que tinham um conhecimento maior do que o nosso. Foi nos treinando. E aí a gente aprendeu, eu, Tiago, depois Tiago, não pode ficar tudo com você. Você precisa treinar outras pessoas. E aí a gente foi montando outras pessoas, de maneira que hoje nós temos uma equipe que faz parte da transmissão, mas eles foram treinados. Como era o treinamento? Liga o computador, abra o programa, você vai em tal configuração, mexe lá, aqui você capta a imagem, aqui você joga o som. Isso é um treinamento, é uma competência, que faz parte da vida da treliça. Mas quando a gente está falando aqui de discipulado, irmãos, a gente não está falando de ensinar a pessoa a se vestir. Eu vou lá no seu guarda-roupa e vou mostrar a você como é que você se veste como crente. Eu vou treinar você a se vestir como crente. Não é isso. É você transmitir a doutrina. Aí vou pegar o mesmo exemplo. Quando você transmite a doutrina, aí entre os pontos variados da doutrina tem lá um que diz: o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. O homem ou a mulher cristã não podem dar vazão à lascívia, à sensualidade, aos excessos, aos exageros. A pessoa absorveu esse conceito, ela vai chegar em casa, vai abrir seu guarda-roupa e ela vai ter, por ela mesma, condições de decidir o que vestirá e não. Percebem como é diferente? Isso é transmitir a doutrina, é porque a doutrina é que vai nortear as decisões da vida. Agora isso, irmãos, num período de tempo, você está ali pegando na mão, isso não é para sempre, eternamente. Aqui é um ponto que a gente precisa destacar, porque há pessoas na igreja que elas nunca conseguem se desvincular de alguém que elas julgam, o que elas julgam, né? Essas pessoas, alguém que essas pessoas julgam que tenha um grau, um nível de maturidade, de conhecimento maior, no sentido de sempre depender. Aí aquele crente que cria uma muleta espiritual. Sempre precisa ter alguém ali perto. Sempre precisa ter alguém no entorno. Se essa pessoa se vê sozinha diante de uma situação, ela não sabe agir e se postar como cristã. Esse é um problema da paralisia espiritual em termos de maturidade, em termos de crescimento. A pessoa fica estagnada ali, ela não evolui, ela não cresce. Enquanto tem pessoas no seu entorno, ela ainda consegue andar, caminhar um pouco. Quando sai, ela perde o rumo. É o crente nanico, não é?
É o crente que não avançou ao longo dos anos. E aí não está atrelado só a anos, não, porque tem crentes que têm 20, 30 anos e as mesmas infantilidades que faziam parte da sua vida inicial, 20, 30, 15, 10 anos depois, estão lá. Estão lá. Então, tiveram um ponto inicial na vida cristã, a conversão. Aqueles primeiros momentos da nova vida, depois se encosta às vezes num velho, quando eu digo velho, no sentido de fé cristã, não estou me referindo à idade, e entra na mesmice da vida cristã e aí pronto, dão os braços e caminham por anos e anos. Esse é o grande problema das igrejas. Esse é o grande problema das igrejas. Bom treinamento bíblico, irmãos, resulta em vida piedosa, baseada em sã doutrina que produz maturidade. Que produz maturidade. Agora, queridos, o que é maturidade? O que a gente entende por uma pessoa madura? É justamente uma pessoa que não tem comportamentos infantis. Alguém ser maduro é alguém que não tem comportamentos infantis. É quando você pensa sobre comportamentos infantis, do ponto de vista da vida cristã, você enumere aí, elenque eles. São inúmeros, são vários. E por outro lado, o que se espera de alguém que tem maturidade cristã? Não é alguém que tem uma vida sempre um mar de rosas em termos de ausência de problemas, de lutas. Não, é uma pessoa que em meio às lutas, os problemas e as dificuldades, sabe agir de forma cristã. Sabe proceder de maneira que o nome do Senhor seja honrado. Sabe pacificar um conflito. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Imaturidade e infantilidade justamente leva a erros e a práticas que entristecem ao Senhor e que não testemunham do nome de Cristo. Então, doutrina e vida. Relacionamento e imitação é outro ponto aqui para a gente pensar. Essa transferência, né, do bom depósito, ou seja, do Evangelho, não é um exercício educacional infrutífero, é profunda e inescapavelmente racional. Vamos ter aqui como exemplo o relacionamento de Paulo e Timóteo. Aí os irmãos abram aí, 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos lá? Vamos lá, irmãos? Não, aqui eu estou em primeira. Em 2 Timóteo 3. Vamos lá? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que ele tomou Timóteo para ele como filho na fé, e a partir dessa relação, Timóteo esteve ali acompanhando e vivenciando todas as situações com o apóstolo. E nessas situações, o que é que acontecia? Paulo trazia o ensinamento, mas Paulo vivenciava esse ensinamento, inspirando Paulo a imitá-lo, a querer que Timóteo, né, era o intuito de Paulo, que Timóteo fizesse a mesma coisa que ele estava
fazendo, ou seja, imitação. Era um relacionamento com o propósito de imitá-lo, de copiá-lo, de fazer Timóteo as mesmas coisas que Paulo fazia. Aí eu quero aqui, mais uma vez, irmãos, ressaltar a necessidade de que, quando nos propomos a discipular alguém, há algumas igrejas que até criam uma espécie de ministério ou de rede de discipuladores. Estes precisam ter maturidade no intuito de que aqueles novos convertidos, ao se encostarem nos velhos convertidos, vejam exemplos inspiradores, benéficos e abençoadores, e não o contrário. Eu já relatei aqui para os irmãos uma igreja que eu conheço e que, durante um período em que houve um certo crescimento numérico, algumas pessoas foram as mentoras, discipuladoras de outras pessoas que foram se achegando, e aí essas pessoas cresceram, mas cresceram errado. E até hoje tem comportamentos que refletem o início da fé cristã. Esse é o grande problema, irmãos. Quando você vê um crente trabalhoso, com 10, 15, 20 anos de membro na igreja, você precisa perguntar o que foi que aconteceu lá na origem, na gênese dele. Você vai perceber que o discipulado ou não houve, ou quem se propôs a fazer, no mínimo, um discipulado mais próximo, não tinha um grau de maturidade a ponto de inspirar o outro a fazê-lo. Aqui é onde entra o grande problema da igreja. Porque lá no início, nosso problema, irmãos, é lá no início. Os irmãos que são pais e mães aqui sabem. O que é feito à medida que a criança nasce. Hoje, na época da gente, eu me refiro, à geração aí de talvez 20 anos acima. Na época da gente não tinha esse negócio, mas hoje, de 20 anos para cá, 10 anos, 15, 20 anos para cá, ou até mesmo uns 25 anos para cá, imediatamente teste do pezinho, teste do ouvidinho, teste do olhinho. Criança nasce e já é logo testada. Para quê? Para saber se houve alguma malformação, fora as ultrassons, no ventre ainda, que já são feitas para diagnosticar algum problema, alguma malformação no útero, na questão do feto, enfim. Por quê? Quem tem filho aqui sabe, A primeira coisa que tem que fazer da menina tal, furar a orelha. Se quer usar brinco e tal. Por quê? Porque quando crescer, dói mais. Se vai crescendo e tem algum tipo de anormalidade física, o que é que os pais fazem? Imediatamente tentam corrigir na infância, nos primeiros momentos. Quem tem filhos, que percebem com uma anormalidade chamada autismo, hoje muito comum, sabe que os primeiros anos são determinantes para que aquela anormalidade ela seja diminuída, os seus impactos. Então, quanto mais cedo se cuida, mais os danos na fase adulta diminuem. A vida cristã é da mesma forma, irmãos. Se no momento inicial, no nosso nascimento, não for corrigido nos primeiros momentos as nossas anomalias, anormalidades, quando chega a fase adulta, é difícil. Por que Clarinha está aprendendo a tocar teclado já desde novinha? Porque se ela esperar chegar à idade da gente, turma mais velha, o grau de dificuldade para ela aprender vai ser infinitamente maior. Não é até aqueles que brincam e dizem assim, cavalo velho não aprende mais nada.
o grau de dificuldade para a gente aprender um instrumento hoje, não que não consegue, consegue, mas o grau de dificuldade é infinitamente maior do que uma criança. Até do ponto de vista da psicologia, né, da psiquiatria, até uma idade determinante, principalmente essa questão musical. Então, irmãos, tudo é o quê? Voltado ao início. Os cuidados no início. Na criança ela vai crescendo, ela vai ganhando o quê? Imunidade, vai se fortalecendo, vai criando anticorpos. Né? Eu passei esses dias numa rua aí, estava pedalando e passei esses dias, vi duas crianças bolando num monte de areia e tudo. Aí eu até olhei para a Thaís assim e disse, aí é quem tem saúde, viu? Aí é quem tem saúde, na terra, na areia e tal, porque às vezes a gente tem aquele cuidado exagerado com os nossos filhos, né? Aquela super proteção que faz em vez de eles se fortalecerem, a vida, né? O biológico deles fazem ficarem pior. Não é? Mas o que eu queria enfatizar, irmãos, é no início. Se corrige na fase adulta, se corrige, mas o trauma é infinitamente maior. Quem tem desvio de septo, né? O que é desvio de septo? É um probleminha no nariz, né? Em um lado ou outro fica o espaço, a respiração e tal e tal. Quando você vai num médico, no otorrino, que ele dá o diagnóstico, ele só opere logo. Porque se deixar para a fase adulta, aí o pós-cirúrgico é pior. A garganta, né? Quem tem problema precisa tirar. É melhor quando está novinho, quando está pequenininho, certo? Chegar à fase adulta, faz também. Corrige também, tira também. Mas o grau de dificuldade, a recuperação pós-cirúrgico é infinitamente pior. A vida não é diferente, irmãos. Se o novo convertido ele não for bem discipulado, ele vai crescer defeituoso. E aí os traumas e as dificuldades para que seja desobstruído o desvio de septo, para que seja corrigido alguma anomalia na fala, na locomoção, os traumas, as dores vão ser piores. Daí a importância do discipulado. Aí a importância do discipulado. Então, Paulo trabalha isso aqui com Timóteo. Né? Timóteo, imite o meu viver. Eu sou inspirador para você, Timóteo. E aqui, queridos, não era nenhum tipo de presunção de Paulo. Não era nenhum tipo de legalismo, de orgulho, de vaidade de Paulo. Era a consciência que Paulo tinha de que ele estava sendo e seguindo os passos de Jesus. Ele fez isso com Tito também. Passem aí um pouquinho as páginas. Os irmãos vão perceber isso em Tito, capítulo 2, versículos 7 a 8. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Torna-te pessoalmente padrão de quê? De boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então Paulo estava vivendo e chamando Timóteo e Tito para seguirem o seu exemplo. Agora, minha pergunta, irmãos. Pastor, é porque Timóteo e Tito eram pastores, eram líderes da igreja. Essa realidade se aplica apenas a quem é líder na igreja, quem é pastor, presbítero, no máximo diácono. Não é isso, irmãos? Não. As cartas pastorais, elas foram escritas objetivando alcançar pastores, porém os conceitos e valores que nelas são ensinados são palavra de Deus, aplicável a qualquer crente, seja ele pastor, presbítero, diácono, seja ele um novo convertido. Não há essa separação que nós muitas vezes queremos estabelecer. Então a metodologia de ser modelo, exemplo e imitação era elementar
em todo o ministério de Paulo. A cadeia de imitação se inicia onde? Se inicia no Senhor Jesus, a quem Paulo copiava, passa por Timóteo e chega a quem? Até os crentes, que se tornam imitadores nossos e do Senhor. Então é a cadeia. Quem é o exemplo primeiro, maior? O paradigma é Jesus. Ele é o exemplo maior. Depois nós que nos propomos a segui-lo, devemos imitar Jesus e sermos objetos de imitação por parte daquelas pessoas que vão sendo inseridas paulatinamente, progressivamente à Igreja de Cristo. E aqui é um desafio grande, né? E aí a pergunta aplicativa para a gente, né? Nós temos sido, irmãos, exemplos, inspiração para os novos convertidos, para as pessoas mais jovens, no sentido de vida cristã, não me refiro à idade. Somos. Vale a pena a gente enfatizar, né, que Paulo queria que eles imitassem não apenas a sua doutrina, mas também a sua maneira de viver. E nós devemos lembrar que tipo de imitação Paulo estava dando aqui. Era a imitação de Cristo, né? Era a aceitação de hostilidade e rejeição social, uma adoção do caminho abnegado de sofrimento e maus tratos em benefício de outros. Porque aí é esse exemplo que a gente vê na pessoa de Jesus. Irmãos, eu estava refletindo essa semana e pensando que como é que vai ser a nossa vida, não daqui a pouco após a pandemia, não, mas eu estou falando à medida que a proximidade da vinda de Jesus, que os sinais que anunciam a sua vinda, eles forem se intensificando. Como é que vai ser? A gente tem visto, e aí não é... Tem gente que diz assim, isso é uma visão da teoria da conspiração. Não, irmãos, é Bíblia. O que é que a Bíblia alerta? Como era que João enxergava o Império Romano? Era um poder político nas mãos de quem? De um homem que tentava fazer o quê? Os irmãos sabem o que é que Nero, o que é que os imperadores Domiciano, os imperadores romanos queriam? Eles queriam, nas colônias, nas províncias romanas, ou seja, naquelas cidades que Roma dominava, eles queriam ali, os imperadores romanos, um após o outro, eles queriam ser tratados como Deus. Quando João escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, João menciona isso. Ser fiel até a morte. Não se submeta. Sinagoga de Satanás. Nero queria ser tratado como um Deus. E aí os cristãos que não se submetiam, eles eram o quê? Perseguidos. Eram impedidos de comprar ou vender. Era a realidade de João no primeiro século. A gente tem visto, irmãos, na história esses momentos. E a gente tem caminhado para uma realidade muito semelhante. Não adianta a gente ficar pensando que é teoria da conspiração. São os sinais que precedem a vinda de Jesus sendo, dia após dia, intensificados. O país de onde esse vírus veio, irmãos, comunista, hostil ao cristianismo, perseguidor dos cristãos. E o resultado, o balanço, quem é que está saindo lucrativamente dessa pandemia? Os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, estão saindo enfraquecidos. Os Estados Unidos, quando você olha o PIB, quando você olha o crescimento econômico, só teve um país no mundo que está saindo
em pleno crescimento nessa pandemia toda. E não pensem, irmãos, que o domínio futuro de uma nação sobre as demais vai ser um domínio bélico, armamentício. É um domínio político, financeiro, econômico. O país, essa semana, a Austrália quis um pouquinho se rebelar, já ameaças. É assim, irmãos. E aí eu fico a pensar, porque quando eu li aqui que Paulo propunha um modelo de imitação a Timóteo, a Tito, era um modelo que ele tinha de quem? De Jesus, que incluía o quê? Morte, renúncia, abnegação, disposição a viver ou a morrer por causa do Evangelho.